E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai entrar num terreno bem complicado, mas fascinante, do direito penal, o tal do dolo. Sabe, o que faz uma tragédia ser só uma tragédia e o que a transforma num crime intencional? A resposta para isso está toda na cabeça de quem agiu, e é essa fronteira que a gente vai explorar agora. Para começar, vamos pensar numa situação que, infelizmente, a gente vê demais por aí. Um motorista bebe, pega o carro, causa um acidente e alguém morre. E aí? Como é que a justiça decide o que aconteceu? Foi um acidente terrível, uma imprudência gigantesca? Ou foi, na verdade, um homicídio? Essa pergunta é o que está no centro de toda a nossa conversa. Para a gente conseguir responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender como o direito enxerga um crime. Não é no achismo, não. Existe um método, quase uma receita de bolo, que os especialistas chamam de conceito analítico de crime. É como se a gente desmontasse um motor, peça por peça, para entender como ele realmente funciona. E essa receita tem 4 ingredientes básicos. Primeiro, a gente vê se teve uma ação, um ato humano. Segundo, a gente checa se essa ação se encaixa na descrição de algum crime que está lá na lei. Isso se chama tipicidade. Terceiro, essa ação foi ilegal? Isso é a ilicitude. E por último, essa pessoa pode ser responsabilizada por isso? Essa é a culpabilidade. E é nesse segundo passo, na tal da tipicidade, que a nossa investigação fica mais profunda. É aqui que a gente para de olhar só para a ação e começa a tentar entender o que se passava na mente da pessoa. É exatamente nesse ponto da análise que a gente encontra o famoso dolo. Então, beleza. Mas o que, afinal de contas, é esse tal de dolo? De um jeito bem simples, o dolo é a vontade, a consciência de fazer aquilo que a lei proíbe. Só que, como a gente vai ver, essa tal de vontade não é uma coisa só, ela pode ter caras bem diferentes. Os estudiosos do direito costumam quebrar o dolo em duas partes, para ficar mais fácil de entender. A primeira é o elemento cognitivo. A pessoa precisa saber o que está fazendo, ter consciência da realidade. E a segunda é o elemento volitivo. A pessoa precisa querer que aquilo aconteça. É a soma da consciência mais a vontade. E essa ideia nos leva direto para a letra da lei. Dá uma olhada no que diz o artigo 18 do nosso Código Penal. Ele fala que o crime é doloso não só quando a pessoa quis o resultado, mas também quando ela assumiu o risco de produzi-lo. Presta atenção nesse ou. Essa palavrinha de 2 letras abre uma porta gigantesca e cria 2 tipos diferentes de dolo. E é exatamente aqui que o caldo engrossa. De um lado, a gente tem o querer, a intenção direta. Do outro, uma coisa bem mais sutil, bem mais complicada, o assumir o risco. Vamos tentar entender direitinho a diferença entre esses dois lados da mesma moeda. O dolo direto é o mais fácil, sem mistério. É quando o resultado é o objetivo principal da pessoa. Ela queria aquilo e pronto. Já o dolo eventual, a história é outra. O resultado ruim não é o que ela quer, mas é tipo um efeito colateral que ela sabe que pode acontecer. E mesmo sabendo, ela segue em frente. Ela aceita que aquilo pode rolar. E essa ideia não é nova não, viu? Ela vem lá da criação do Código Penal, em 1940. A lógica é forte. Quando a pessoa se arrisca sabendo do perigo, ela presta anuência, ou seja, ela dá o consentimento dela para o resultado. É como se ela dissesse, olha, sei que pode dar ruim, e se der, deu. Para a lei, essa indiferença com risco é tão grave quanto querer o resultado de propósito. E isso nos joga direto na maior zona cinzenta de todo esse debate. A linha que é muito, muito tênue que separa o dolo eventual da culpa consciente. Nos dois casos, a pessoa sabe que existe um risco. O que muda completamente é a atitude dela em relação a esse risco. Então, o pulo do gato é esse aqui. No dolo eventual, a pessoa prevê o perigo e age com total indiferença. É o pensamento do dane-se, azar, não tô nem aí. Já na culpa consciente, a pessoa também prevê o perigo, mas ela acredita, de verdade, que não vai acontecer. Ela confia demais na habilidade dela, na sorte. A diferença crucial é entre a indiferença e a confiança cega. Ok, vamos voltar para o nosso motorista embriagado. Agora a gente tem as ferramentas para analisar o caso. Na hora que ele pegou a chave do carro, o que se passava na cabeça dele? Era se eu matar alguém, paciência, que seria o dolo eventual? Ou era bebi, sei que é arriscado, mas eu dirijo bem, tenho certeza que não vai dar nada, que seria a culpa consciente? Esse dilema é tão comum e tão difícil de resolver que o próprio Congresso tem toda uma resposta. Em 2017, mudaram o Código de Trânsito Brasileiro só para lidar com esses casos. Eles criaram um tipo específico de crime, um homicídio culposo com uma pena bem mais pesada para quem dirige bêbado. E essa tabela aqui deixa a mudança claríssima. Olha só.
A pena para um homicídio culposo normal no trânsito é de 2 a 4 anos de detenção. Com a lei nova, se o motorista estiver bêbado, a pena salta para 5 a 8 anos de reclusão, que é um regime mais duro. É uma diferença brutal, uma tentativa de resolver o problema na canetada. Só que você acha que a discussão acabou aí? Que nada. Criar essa pena mais alta não botou um ponto final na história. O que aconteceu é que agora existe um degrau a mais. Em casos muito absurdos, a promotoria ainda pode olhar e dizer: não, isso aqui foi tão irresponsável, a pessoa foi tão indiferente com a vida dos outros, que não foi culpa, foi dolo eventual. E por que essa briga toda continua? Para que insistir no dolo eventual, se já existe uma pena bem mais alta para a culpa do motorista bêbado? A resposta, como quase tudo no direito penal, está no tamanho da consequência. Olha só para esse gráfico. A diferença é gigantesca. Se a pessoa for condenada pelo crime específico lá do Código de Trânsito, a pena fica entre 5 e 8 anos. Agora, se a acusação conseguir convencer o júri de que foi dolo eventual, o crime muda, vira homicídio simples do Código Penal e a pena vai de 6 a 20 anos. O teto mais que dobra. É outro jogo. No fim das contas, é isso. A interpretação do que se passava na cabeça de alguém, essa diferença sutil entre o não me importo e o não vai acontecer, pode significar mais de uma década de diferença na vida de uma pessoa. É um poder imenso que o sistema de justiça tem nas mãos. E a gente termina com uma pergunta que fica para você. Onde é que a gente, como sociedade, desenha essa linha? Qual é o ponto em que a imprudência de alguém é tão absurda, a indiferença é tão grande, que a gente passa a tratar aquilo como uma intenção de matar? É uma questão legal, filosófica e, no fundo, uma questão profundamente humana. Fica aí para a gente pensar.